2º, beleza? Vou passar uma revisãozinha para vocês, só que eu não quero começar alguma coisa nova, né? Hoje, semana de prova, é ideal vocês focarem na prova, tá? Beleza? Então, do setor B de vocês, gente, a ideia da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, né? Resume nessa formulinha aqui, ó. Delta U é igual a quantidade de calor menos o trabalho. A formulinha é bem simples, tá, gente? Só quero que vocês prestem atenção quando é positivo e quando é negativo. Na aula até comentei, alguns alunos ficaram com um pouquinho de dúvida, tem aluno que fala, até eu respondo, tem aluno que guarda, a gente fala, tem que falar mais na aula, porque senão a gente tá ao vivo aí, né, gente? Tá tão difícil aí de estar junto aí, contato que aproveitar, tá bom? Vamos lá, então a formulinha é bem simples, uma subtração, gente, tem como errar. O problema é o sinal, certo? Quando que o Q vai ser positivo, quando vai ser negativo? O Q vai ser positivo, ou seja, Q maior que zero, quando você receber calor. Então, quando você vê no exercício com o corpo, recebeu calor. Recebeu calor. O corpo recebeu calor. O Q vai ser negativo, Q é negativo, Q é menor que zero, se ele perdeu calor. Isso é muito importante para vocês, tá? Perdeu calor. Tudo bem? Quando que o delta U vai ser maior que zero? A variação de energia vai ser maior que zero. Quando ele aumentar a temperatura. Tá? Se aumentar a temperatura, o delta U é maior que zero. Quando que o delta U vai ser menor que zero? Quando você diminuir a temperatura. Certo? Tudo bem? Então a quantidade de calor depende se você ganha ou perde calor. A variação de energia, ela vai aumentar ou vai diminuir de acordo com você ganhar ou diminuir a sua temperatura. Então o que acontece? O Q depende exclusivamente da transferência de calor. E o delta U depende exclusivamente da diferença de temperatura. Portanto, o Q vai ser igual a zero quando for adiabático. O que é um processo adiabático, gente? Sem troca de calor. Então, falou, é um processo adiabático. O que significa adiabático? Não tem troca de calor. Então, o Q é igual a zero. Então, o Q pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser igual a zero. Certo? Se o processo for adiabático. Quando que o delta U vai ser igual a zero? Uma transformação isotérmica. Né? Térmica vem de temperatura, né? Ou seja, quando não há troca de calor. Se não tiver troca de calor, presta atenção. Se não tiver troca de calor, meu delta U é igual a zero. Então, meu delta U pode ser positivo? Pode, se aumentar a temperatura. Se o delta U pode ser negativo? Pode, se diminuir a temperatura. E o delta U vai ser zero se a transformação for isotérmica. Então, é importante vocês lembrarem quando cada um é zero, porque às vezes te dá um dado no exercício. Eu te dou, por exemplo, um corpo recebeu 1000 joules de calor numa transformação isotérmica. Determine o trabalho. Pô, ele recebeu 1000 joules de calor. Beleza. Então, o Q vale 1000. Ele recebeu 1000 positivo. Se é isotérmica, aqui é zero. Então, quanto vale o trabalho? Passa o trabalho para o outro lado, para separar letra e número, né? O trabalho também vai ser 1000. Então, é bem simples, tá, gente? Tudo bem? A conta é bem simples, o cálculo é bem simples. É uma soma ou uma subtração. Só que você tem que entender o que? A parte teórica, né? Essa definição teórica. Quando aumenta, quando você recebe calor, quando perde calor, quando aumenta ou quando diminui a temperatura, essa é a ideia, senão não consegue fazer exercício. Tudo bem? Anotem rapidinho para eu não dar para vocês o trabalho. Vamos lá.
aqui, tá? Vou deixar a fórmula aqui que eu vou continuar explicando, tá? Agora eu vou falar do trabalho, tá bom? Então eu falei do ΔU, que é variação de energia, não esqueçam, tá? Delta é o resto de energia. E falei do que é quantidade de calor, certo? Então a variação de energia é igual a quantidade de calor menos o trabalho, tá bom? Vamos lá, gente. E quando que o trabalho vai ser maior que zero? O trabalho vai ser maior que zero quando o gás expandir, quando tiver uma expansão. Certo? Tiver uma expansão do gás. Certo? E quando o trabalho vai ser menor que zero? Trabalho negativo. Quando o gás comprimir, tiver uma compressão do gás, o gás comprimir. Se ele expandir, certo? Trabalho maior que zero. Se ele comprimir, trabalho menor que zero. Por quê? Nós temos uma formulinha para o trabalho. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Certo? Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Certo? Então, se o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, o trabalho pode ser igual a zero também. Uma transformação isométrica. O que é uma transformação isométrica? Não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, o trabalho vai ser igual a zero, certo? Então, de novo, do mesmo jeito que o ΔU, a variação de energia, que o Q, que é a quantidade de calor, o T, que é o trabalho, também pode ser positivo ou negativo. Tome cuidado que na fórmula é negativo. Então, se tem uma expansão, trabalho é positivo, mais e menos vai continuar menos. Agora, se tiver uma compressão, o gás comprimir, esse trabalho vai ficar negativo. Se o trabalho é negativo, menos e menos vai ficar mais. Então, tome cuidado, tá bom? Formulinha bem simples, né? Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Por isso que, ó, expandiu, volume é positivo, trabalho é positivo. Comprimiu, certo? Variação de volume vai ficar negativa, seu final vai ser menor que o inicial, certo? Então o volume que o seu final vai ser maior que o inicial, tá? Então o volume diminuiu, tá? Se ele diminuiu, automaticamente essa variação de volume vai ser negativa, tá? Se vai ser negativo, o trabalho seu vai ser negativo. Então é bem fácil, foi forma de figura, é bem fácil, né? Você tem um cilindro ou êmbolo, você aumentou, trabalho é positivo. Diminuiu, esse trabalho vai ser negativo. Você vai sempre na variação do volume, tá bom? Bate o olho na variação do volume, que é bem fácil aí, tá? E o trabalho vai ser igual a zero quando? Quando não tiver variação de volume. Ou seja, for uma transformação isométrica, tá? Quando não tem variação de volume. Lembrando, gasto sempre, quando um é constante, varia outros dois. Quer dizer, quando é isométrica, quer dizer que variou a pressão e variou a temperatura, mas o volume continua o mesmo, tá? Aí o trabalho é igual a zero, aí a ΔU é igual a Q. Então, se você tem um, a resposta já é o outro, já. Sem problema nenhum, bem simples e bem fácil, tá? Certo? Tudo bem, gente? Tá? Então anotem aí, tá bom? Quando é igual a zero, direitinho, tá? 30 segundinhos que eu vou apagar aí. Eu vou explicar que essa formulinha aqui, ó, ela só serve nessa situação, quando a pressão for constante, tá? Anota rapidinho, vamos lá. Vamos lá? Então, falando dessa forma particular do trabalho, né? Não tem nessa puxando aula de vocês, assim, uma aula falando de trabalho, tem na outra, né? Mas cai nessa prova porque requer a calcular o trabalho nessas aulas. Então, o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Mas essa forma eu só consigo usar, primeiro, se for isométrica, o trabalho é zero. Se for isobárica, eu vou usar essa fórmula. Eu só consigo só usar essa fórmula se a transformação for isobárica. Aí se a transformação for isotérmica, ou seja, variar a pressão e variar o volume,
Aí eu vou fazer pela área do gráfico. Se variar os dois, eu só consigo fazer pela fórmula se a pressão for constante. Trabalho a pressão, variação de volume. Caso contrário, você tem um gráfico aqui, ó, certo? Pressão sobre volume, tudo bem? O meu trabalho, começou aqui, ó. O meu trabalho aqui, ó, tem um aqui, ó, foi do A até o B, certo? Meu trabalho vai ser a área da figura, tá? Trabalho vai ser igual a área. Certo? Meu trabalho vai ser igual à área da figura. Tranquilo, tá? Pressão constante, aplico a fórmula. Pressão variou, faço pela área. Ah, professor, nesse aqui que a pressão é constante, dá para fazer pela área? Também dá. Mesmo com a pressão constante, ó. Se você a pressão constante aqui, tá vendo? A pressão não mudou, tá vendo? Pressão e volume. O volume está mudando, a pressão não. Ah, aqui eu tenho duas opções. Aqui, ó, foi do A para o B, mesma coisa aqui, tá? Aqui eu tenho duas opções. Eu posso fazer pela fórmula. Aqui, ó, pressão e variação de volume, certo? Ou trabalho é igual a área. Uma dica para vocês, gente. Se tem um gráfico, a área é tão facinho, é mais fácil fazer a área, certo? Tá bom? Aí vocês ficam a critério de vocês aí, como vocês acharem melhor, tá? Mas é bem simples e bem fácil, tá bom? Certo? Então essa é a primeira lei da termodinâmica, tá? Delta U é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Eu passei para vocês aí quando cada um é positivo ou negativo, certo? Quando cada um deles é zero, fica mais claro para vocês, tudo bem? Só vou passar as outras formulinhas que tem desse setor. O setor acho que é mais tranquilo, tive muitas vezes, né? Desde o nono ano, baixa uma tecla setoral, então é bem fácil, tá? Aquela parte de série, paralelo, circuito em casa, tudo bem tranquilo, tá bom? Então eu quero só que vocês aí, ó, anotem aqui, até para colocar mais as outras fórmulas do setor B, antes de poder encerrar, que essa aula é só uma revisãozinha bem simples, tá? Não tomar muito tempo de vocês na semana de prova, que a ideia é foco nas provas aí de vocês irem bem, tá bom? Vamos lá, copia rapidinho, vamos lá. Vamos lá, já deu pra copiar, esperei um minutinho aí, tá bom? Deu pra copiar já, né? Vamos lá. Ó, como eu disse pra vocês, o trabalho do ciclo é o trabalho total, tá? Então é o trabalho, por exemplo, de A para B, mais o trabalho de B até C, mais o de C até A, por exemplo, vai, tô voltando até o A, certo? Então o trabalho do ciclo é o trabalho total, vai de ponto a ponto, tá? Seria isso aqui, ó, o trabalho do ciclo, vamos supor, vai, pressão e volume. Então do A foi pro B, do B pro C e do C pro A. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Isso aqui é um ciclo, tá? Do A pro B, do B pro C, do C para o A, tá bom? Isso aqui é um ciclo, tá? Aí é só somar todos os trabalhos. Calcular do A pro B, do B pro C e do C pro A. Então é bem simples aí, tá bom? Vamos lá, as outras fórmulas aí. PV, N, R, T. PV, N, R, T, né, gente? Essa fórmula só admite sistema internacional. R é a constante do gás, T é a temperatura dada na escala Kelvin, N pra gente é número de mols, esse aqui é fácil, vem dado já quantos mols tem um corpo, então geralmente esse aqui não precisa transformar nada, né, certo? V pra gente é volume, nesse caso sempre em metro cúbico, tá? E P pra gente é pressão, certo? Onde essa pressão é dada em Newton por metro quadrado,
ou Pascal, que é a mesma coisa, tá? Então tome cuidado aí, tá bom? Como se transforma e como calcula, tá? Então PV, NRT, tá? Então bem simples a fórmula, bem fácil também, tá bom? Onde tome cuidado bastante com as unidades de medida, tá? Certo? P é pressão, Newton por metro quadrado, ou PA, que é Pascal, volume sempre é metro cúbico, o N, número de mols, então N é mols, o R eu não marquei que é constante, vem no exercício para vocês, tá? Não coloco aqui porque tem autor que ajeita esse valor para bater a resposta, ele reduz o valor, arredonda, então o R vem dado para vocês que é constante do gás perfeito, e o T para a gente é a temperatura no sistema internacional, essa temperatura sempre na escala Kelvin, não esqueçam, tá? Sempre em Kelvin, tá, gente? Não vai errar, essa é a parte mais fácil aí, tá bom? Então, para vocês, bem simples aí, anotem aí, vamos lá. Mais 30 segundinhos. Vamos lá? A outra equação nossa, né, ó. Equação para os gases perfeitos também, PV sobre T é igual a P', V', T'. Essa aqui, gente, só a temperatura na escala Kelvin. Essa aqui é um obrigado a ter na escala Kelvin, certo? Sistema internacional. Certo? Os demais aí, pressão e volume, pode estar em Pascal, pode estar em ATM, a pressão, o volume pode estar em litros, pode estar em milímetros de mercúrio, não tem problema, tá? Basta eles estarem na mesma unidade, tudo bem? Aqui basta estar na mesma unidade, só isso. Ah, se a pressão está em ATM, aqui a minha resposta tem que ficar em ATM. Ah, se o volume está em litros, aqui está em litros também. Basta estar na mesma unidade de medida. Então, pressão e volume, eles têm que estarem na mesma unidade de medida. O P tem que ser o mesmo do P' e o V o mesmo do V'. Ah, tão diferente? Transforma um ou outro. Aí tanto faz, é particular de cada um. Tá bom? Só lembrando, né, gente? 1 metro cúbico vale 1000 litros. Certo? 1 ATM equivale a 1/10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa, né? E a temperatura em Kelvin fala que K é igual a 273 mais C. Então essas são as principais que a gente vê aí na rua, aí nos exercícios, aí no dia a dia, né? Às vezes o volume aparece para vocês em litro, para passar para metro cúbico aí, tá bom? É só dividir por 1000. Às vezes aparece em ATM, passar para Pascal, é só colocar o 10 a quinta, é bem facinho, né? E tiver em Celsius, só aplicar a formulinha, né? K igual a 273 mais C. Tá bom, gente? Passei para vocês aqui um geralzão aqui, para vocês do setor B, tá? Que é a maior quantidade de aulas para a prova do setor B. O setor é bem simplesinho, tá? Então, só para dar uma retomada aqui, espero que tenha ajudado vocês aí a anotar, lembrar das equações, tá bom? Então, sempre escrevam as fórmulas, a forma de você decorar, tá? Tomem cuidado com a unidade de medida, tá? É muito importante lembrar de todas essas unidades de medida aí, tá bom? E as suas transformações também, tá? A gente não consegue montar exercício na hora de fazer a prova, tá bom? Certo? Então, um abraço para vocês, estudem bastante essa semana e até a próxima aula, gente. Um abraço para vocês, fui. Tchau, tchau.